Bem-vindos ao castelo de Matsumoto. A gente está aqui em uma cidade que fica entre Tóquio e Nagano, na província de Nagano, e esse é um dos 3 castelos mais famosos do Japão. Ele é um tesouro nacional e hoje no Japão existem 50 castelos. Desses 50, apenas 12 são realmente antigos e daquelas épocas de samurais que a gente vê nos filmes, novelas e por aí vai. Logo após o término do feudalismo, foi cogitado que esse castelo fosse destruído para poder se transformar em lenha para aquecer as casas da região. Afinal, como vocês podem ver, é muito frio aqui. Mesmo assim, a população local reconheceu a história e a importância desse patrimônio para eles e eles resolveram juntar dinheiro com o governo para poder comprar de um leilão o castelo e poder preservá-lo. O que hoje em dia é a entrada para os turistas de acesso ao castelo, na verdade era uma armadilha. Os samurais ficavam aqui esperando todos os inimigos chegarem até que eles conseguiam invadir. Quando eles chegavam dentro dessa área, eles descobriam que tinha mais, na verdade, um segundo muro para invadir, então eles acabavam sendo atacados ali. Outro fator de proteção para o castelo, na verdade, é o formato. Ele não é um quadrado como a gente costuma ver em alguns outros castelos do mesmo estilo. Na verdade, é um formato irregular para ter um campo de visão melhor. Aqui no Japão, o imperador era a figura mais famosa. Porém, era o shogun que tinha todo o poder político e estava logo abaixo do imperador. Era ele quem decidia quem seria a família de senhores feudais que se mudaria para esse castelo. Nesse castelo viveram 6 famílias feudais, em diferentes períodos. Por volta do século XVI, os portugueses chegaram até o Japão e trouxeram várias novidades, entre elas a arma, a pólvora. Os japoneses ficaram tão impressionados com esse novo tipo de arma que eles começaram a se desenvolver quanto a como fazer uma arma também. Dentro de um período de mais ou menos um ano, eles fizeram muitas armas e conseguiram espalhar por todo o Japão. Um fator muito interessante é que os samurais mais tradicionais de alto escalão não concordavam com a ideia de usar arma de fogo, já que eles consideravam que era uma desonra, então as armas de fogo acabavam ficando apenas para os soldados, né? Os samurais de pequeno escalão. Desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Ironicamente, esse castelo deu um grande trabalho para fazer e tudo mais, e planejar, nunca foi atacado. As janelas também foram feitas muito fechadas, muito pequenas na parte externa, porém maiores na parte interna. Isso também devido ao período de guerra que eles passavam aqui no Japão. Então eles tinham um campo de visão maior do lado de dentro para fora e para poder atacar também. Porém, os inimigos não conseguiam atacar muito bem lá dentro porque as janelas são minúsculas. Devido a isso também, eles precisavam sempre abrir as janelas o máximo possível para ter uma luminosidade dentro. E lá em cima no alto, você vê, parece 2 carpas, né? Que a carpa é muito tradicional aqui também. Mas na verdade são os chates. Chates é um ser mitológico, corpo de peixe, cabeça de tigre e vive no mar. Como eles têm muito medo de fogo aqui e eles sempre querem uma proteção que seja relacionada à água, eles escolheram esse ser mitológico como proteção aqui do castelo. O que eles chamam de castelo hoje em dia era, na verdade, uma torre de vigilância que virou um quartel-general. Isso porque os 2 castelos que foram construídos lá, eles pegaram um fogo, sobrou nada deles. Existe toda uma lenda de que um soldado, no meio de uma noite, ele encontrou uma mulher muito bonita que entregou para ele um símbolo de proteção. E ela falou que ele deveria construir um templo ou alguma coisa de adoração para essa deusa, que era uma deusa de proteção em relação à água. O castelo pegou fogo e, de alguma maneira muito mágica, o quartel-general não pegou. Depois, os senhores feudais construíram um segundo castelo, que também pegou fogo. Mesmo assim, o quartel-general continuou intacto. Será que esse amuleto tem alguma coisa a ver? Os japoneses acreditam que sim. E até hoje, os japoneses vêm e visitam esse castelo como um lugar de adoração a essa deusa. E aí, galera, gostou do nosso vídeo? Se curtiu, dá um like, curte a nossa página, dá uma força aí pra gente. A gente tem o Facebook, que tá só Projeto PTCar, ou então o nosso site www.ptcar.com. Exato, a gente tá aqui fazendo esse vídeo, passando frio, mas é porque a gente acredita mesmo, tá? Então dá essa força aí pra gente. Se gostou, e vai ter mais vídeo do Japão, Mianmar, Tailândia, Nova Zelândia, mundo. Yeah. Vem PTCar com a gente! Yeah.